gente vai começar aqui, vai ser um bate-papo de como tudo começou, né, na Igreja Batista Central de Inoaíba. E aqui a gente tem uma referência, que são meus pais, né, irmão Davi, irmão David, mais conhecido por muitos como irmão Davi, nossa irmã Terezinha, né, que são meus pais. Os pais eu tenho muito orgulho de ser filha. E no ano de 1970, né, pai? O senhor começou ali, enganjado ali naquela obra, né? 1970, no qual o pastor era o pastor Aristide, não era? Pastor Aristide. Aristide, o senhor lembra o nome dele todo? Aristide Pinto Figueiredo. Pastor Aristide Pinto Figueiredo, que foi o pastor que deu início a essa obra, qual a gente hoje tem a oportunidade de compartilharmos e de vivermos. E naquele período, pelo que eles dizem, era uma igreja bem pequena, com muitas dificuldades financeiras, mas eu acho que com muito o intuito de desenvolver a obra do Senhor, que é o qual já havia colocado no coração. Mas você pode falar um pouquinho do templo? Olha, o primeiro templo, quando levantou, foi um grupo de irmão. Nessa época foi Josias, Josué, ele, né? O irmão Valdir ainda era vivo, naquela época, né? Aí levantou o templo, mas com muita dificuldade, tá? A igreja hoje pode falar que ela é rica, porque na época era muito pobrinha, tá? Nem toalha para botar na mesa tinha, gente, né? Às vezes eu ajudava, eu botava lá uma toalha, uma coisa assim, para ajudar. Depois foi crescendo, graças a Deus foi, né, crescendo. Eu até dei uma cortina para a igreja, eu que fiz a cortina, tudo naquela época, porque era muito pobre, né? A igreja era muito pobre naquela época, né? Não tinha assim aquela a finança para essas coisas. Então, cada um dava uma coisa, aí arrumava, ajeitava, né? Nos cultos, nos convidados quando vinha, a gente dava um jeitinho. Casamento, o primeiro casamento que saiu também, foi a gente que ajeitamos. Tudo era assim, né? Era a igrejinha na frente e a casa nos fundos ali. Né? Muito pequenininha. E era a casa do zelador. A casa do zelador no fundo, onde os diáconos preparavam a ceia na minha cozinha. Porque não tinha nem lugar para preparar a ceia. Depois de um tempo, eles se tornaram zeladores, foram convidados para serem zeladores daquela igreja, da igreja. E eu lembro, a lembrança que eu tenho de pequena, era aquele pátio enorme, aquela igreja era grama, tudo gramadinho, com aquela calçada, né, que ia até o portão, do portão à porta da igreja. E ali a gente já desenvolveu, lembro também que desenvolveu ali muitos trabalhos. E como a mamãe disse que era uma igreja muito pequena e com dificuldades financeiras, o que eu via ali era às vezes aquela unidade, de cada um trazer algo. Né? A mamãe foi a primeira cortina. Fui eu que... Foi a mamãe que doou a primeira cortina. E eu fiz também. Fez. Isso não por mérito, não, mas por amor mesmo a obra. E assim, são coisas que eu trago no meu coração. E foi um lugar que eu cresci, vendo meus pais sempre atuantes na obra. E algo que também sempre me chamou a atenção, que meu pai sempre foi muito ligado ao louvor, né? Esse vozeirão que ele tem, esse baixo, né, pai? Isso é difícil para falar. Fala alguma coisa. Tá muito difícil falar. Falava antigamente, eu falava dessa, agora já quase não falo mais sobre isso. Como era o dia de coragem? Coragem, você era... Você foi envolvido com a música da igreja? Você não era corista, não era regente? Regi alguns tempos lá, regendo o coralzinho.
coralzinho pequeno, mas Coralzinho, não, o coral da nossa igreja tirou em primeiro lugar na primeira igreja do Rio, tá? Primeiro lugar, na primeira igreja do Rio. O coral era bem forte mesmo, coral. Naquela época eu já era regente lá, não. Você era regente Era do o coral. regente, Depois que foi pastor altivo, né? Foi pastor altivo. É uma voz que ainda encanta, encanta ainda uma geração. E papai ali, ele era muito envolvido, e muitas das vezes eu lembro que nós ficávamos sozinhas, e papai saía muito para viajar com o grupo que ele fazia parte, que era o Arautos da Fé, e eu lembro que a gente ficava ali cuidando da igreja, quando ele saía os finais de semana, eu ajudava a mamãe pequenina, mas ajudava, encerava o chão. E assim, são lembranças que fazem muito parte, né, da minha infância, que eu carrego até hoje. E outras questões, assim, também é o envolvimento deles. Hoje, às vezes, vocês veem meu pai aqui, sentadinho, né? Às vezes ele nem não está mais congregando, mas foi sempre um homem muito envolvido na obra do Senhor. Eu trabalhei lá muito amarrando ferro, serrando com a serrinha, serrando aquele ferro para fazer laje, as coisas todas, né? E cavei também aqueles buracos para fazer o alicerce ali, levantar o prédio. Isso foi os trabalhinhos ali. Tinha uma turma boa lá, era eu, o irmão Valdir, e tinha um outro também, Josué, o Ezequiel trabalhava aquele tempo lá, não, né? Rainquine, João Rainquine, é verdade, isso mesmo. Trabalhou a beça ali, trabalhava muito, cuidado. Maneiras que são muita coisa que já não, assim, não tem mais na memória, né? Sei que foi muita luta, lutando devagar até construir depois, né? Mas não tem assim aquela lembrança direta de quantos anos foram feitos. Semana eu estava até conversando com a minha irmã, que eu encontrei um rapaz que eu encontro sempre, e teve um dia que ele me parou, ele falou: seu pai, eu não tenho visto ele mais. Eu falei: meu pai adoeceu, mas ele tá lá, tá se recuperando. Ele falou: olha, vou dizer uma coisa para você, seu pai pode não lembrar de mim, mas a lembrança que eu tenho do seu pai é um homem que passava aqui muito bem alinhado, bem arrumado, com aquela Bíblia debaixo do braço, e eu ainda era ímpio. Mas aquilo me chamava tanta atenção por aquela postura daquele homem, né, um diferencial, algo que ele carregava que eu não conseguia entender, e aquilo me chamava muita atenção. E eu apenas o observava. Mas chegou um dia que aquele homem, ele falou de Jesus para mim. E a maneira que ele falou de Jesus, naquela simplicidade, e uma das palavras que ele enfatizou a respeito da vida do meu pai, é que meu pai é um missionário, um grande missionário. Um missionário que lançou a palavra naquele coração dele, e hoje ele falou: eu sei que seu pai pode não lembrar de mim, mas eu tenho a lembrança dele assim muito, muito real, de um homem que me ensinou, me apresentou o caminho que é Jesus. E para mim é uma honra saber que meu pai vai completar 87 anos, através desse ministério que foi na Igreja Batista Central de Unaíba, um fundador daquela igreja, um homem que sempre esteve ali presente, um homem que sempre trabalhou em função do reino, e hoje ele ser reconhecido, ele ser apontado
como um homem de Deus, um homem que está deixando um legado grandioso. Um dia ele falou para mim, eu não devo deixar herança para vocês. Eu falei, pai, a maior herança que o Senhor pode deixar para a gente, para mim, Regis, Regiane, é ter conhecido a Jesus. Quem sempre esteve no controle de toda a situação é Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.